Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou Dinara Lopes e hoje eu quero refletir com vocês uma passagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 9 ao 14, que vai dizer assim: Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eu suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como? Porém, com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Vou falar explicar um pouquinho mais sobre qual é o contexto onde essa passagem está inserida, para quem não conhece muito bem. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi, que era um pastor de ovelhas simples, para reinar sobre Israel no lugar de Saul. Depois de 15 anos de ser ungido, depois da promessa de Deus que ele seria o rei de Israel, se passam 15 anos, então Davi começa a reinar sobre Israel. Quando ele estava no seu reinado, a Bíblia vai relatar que em um determinado dia o povo vai para a guerra, mas Davi naquele dia ele não vai. Ele fica em casa, ele fica no palácio, e quando ele sai, acredito que era a varandinha, né? Ele sai para refrescar, tomar um ar, acredito. Ele avista uma mulher muito bonita tomando banho. Quando ele vê essa mulher, ele fica apaixonado. Então ele fala: procura saber quem é essa mulher, eu quero saber quem ela é. Aí falam para ele: ela é Betseba, mulher de Urias, o heteu. Urias era um servo fiel a Deus, fiel a Davi. Estava ali fazendo a segurança de Davi. E quando ele descobre isso, ele chama aquela mulher. Mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, comprometida, ele ignorou tudo isso. Chamou aquela mulher para se deitar com ele. Quando aquela mulher se deita com Davi, ela é engravida. Então, passado o tempo, ela manda o recado para ele que ela tinha concebido, que ela estava grávida. Quando ele descobre que ela estava grávida, ele de todas as formas tenta mandar o marido dela para casa para ele poder se deitar com ela e aquela culpa do filho não cair sobre ele. Ele fez tudo ali no escondido, no oculto, como Deus mesmo fala aqui na passagem que a gente acabou de ler. Então, Davi tenta fazer tudo escondido, mas o homem era tão fiel. O esposo dela, Urias, era tão fiel que ele não vai para casa mesmo bêbado. Davi embebeda ele para ele ir para casa, mas ele não vai, ele permanece ali. Então não deu certo a primeira tentativa dele. O que ele faz? Ele dá ordem para o chefe, do exército, para que colocasse Urias na linha de frente contra os inimigos, em um lugar, e que em um determinado tempo todo mundo saísse e deixasse Urias sozinho para que ele morresse na batalha. E foi isso que aconteceu. Urias foi atingido, foi ferido naquela batalha e morreu. Então Davi agora pega a Betseba e toma ela por mulher. Ele fez tudo isso às escondidas, mas Deus estava vendo tudo. As pessoas do reino, as pessoas que estavam ali não sabiam o que Davi havia feito, mas Deus estava vendo. Deus sabia o que Davi tinha feito. Então Deus envia o profeta Natã até Davi. E aí o profeta Natã começa a contar para ele, acredito que uma parábola, não sei, ou algo real ali. Começa a falar para ele: olha, um homem, ele tinha muitas ovelhas, muito gado, e aí ele recebeu um convidado especial. E tinha um homem que era rico, tinha tudo isso, e tinha um homem que era pobre, que só tinha uma cordeirinha que ele criou desde pequenininha, que tinha lá como filha. E aquele homem que era muito rico, que tinha muitos bois, muitas ovelhas, muito gado, ao invés de pegar do muito que ele tinha, ele vai lá e pega a única coisa que aquele homem pobre tinha
e faz ali um jantar para aquele convidado. Davi ficou com muito ódio daquele homem quando ele ouviu. E aí ele falou: esse homem é digno de morte. E o profeta falou: esse homem é você. Porque Davi tinha muitas mulheres. Davi tinha muitas mulheres, muitos bens. Mas ele pegou a única mulher que Urias tinha para tomar por mulher e ainda agiu de má fé. Fez com que o homem fosse morto na batalha. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, isso não agradou ao coração do Senhor. Isso desagradou a Deus profundamente. Tanto que Deus enviou o profeta Natan para falar. E aí essas palavras que a gente acabou de ler, foi Deus falando com Davi. Deus falando que a espada não ia se apartar da casa dele, de fato não se apartou. Então, Deus ele perdoou o pecado de Davi. Porque Natan fala para ele: Deus perdoou seu pecado, você não vai morrer. Mas Deus não livrou Davi da consequência do pecado dele. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo Deus amando muito Davi, Deus não livrou ele da consequência daquele pecado. Deus deixou claro para ele de que ele viveria coisas que seriam consequências daquele pecado. Que a espada não se apartaria da casa dele, que as mulheres dele seriam entregues a outros homens à luz do dia. Que aquilo que ele havia feito em oculto, escondido, como se ninguém estivesse vendo, mas Deus viu. Deus ia trazer a luz. Deus não livrou Davi da consequência do pecado dele. Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Ele nos perdoa. A gente pode ver que Davi se arrependeu profundamente. Tem uns salmos onde ele fala: Senhor, retira tudo de mim, mas não retira a sua presença. Então a gente vê que Davi se arrependeu. Ele reconheceu: pequei contra o Senhor. Então é interessante que quando a gente erra, quando a gente peca, porque nós somos seres humanos. E dentro de nós há a raiz do pecado. Então a nossa carne, ela milita contra o espírito. Então é uma luta, é uma guerra que a gente tem que vencer todos os dias. É uma luta para vencer a nossa carne, para lutar contra a nossa carne. Então nós erramos e pecamos. Mas nós temos que ter a consciência de que todas as atitudes e ações que eu tenho, elas vão me trazer uma consequência. E a consequência, Deus não me livra dela. Eu me arrependo. Se eu peco e me arrependo dos meus pecados, verdadeiramente me arrependo, como Davi verdadeiramente se arrependeu, Deus perdoa. Mas a consequência do seu pecado você vai colher. A consequência do seu pecado é contigo agora. Deus ele não te livra da consequência dos seus erros, dos seus atos. A Bíblia mesmo diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Tudo que semear vai ser ceifado. Então assim, tudo que a gente faz, a gente vai colher. Todas as atitudes que a gente tem, todas as decisões que a gente toma, existe uma consequência por trás disso, seja ela boa ou ruim. Então isso aconteceu com Davi. Depois, o que aconteceu? A criança que estava no ventre, Deus feriu a criança, o fruto daquele pecado. A criança que estava no ventre de Betseba ficou doente. Davi pranteou, Davi clamou a Deus. A criança morreu, porque Deus disse: a criança morrerá. E mesmo assim, Davi clamou, Davi planteou e Deus não ouviu. Deus permitiu que a criança morresse. E aí o servo, depois que ele descobre que a criança morreu, ele se levanta, se lava, come. E eles falam: mas quando a criança estava viva, o Senhor estava já jogado no chão, prostrado com o rosto em terra, clamando. Aí a criança morreu, o Senhor se levanta e come. Aí ele falou: quando a criança estava viva, eu tinha esperança de que Deus tivesse piedade, misericórdia e não matasse a criança. Mas como Deus não quis assim, então agora eu me levanto. E quando, depois disso, do que aconteceu, a Bíblia relata que ele consolou Betseba, eles se deitaram, ela teve outro filho, um filho ao qual Deus amou muito, que foi Salomão, deram o nome de Salomão. Deus também deu ordem para que dessem a ele o nome de Gedidias, se não me engano. Gedidias. Então Deus amou muito aquela criança e deu um reinado. Ele foi sucessor de Davi, deu a ele muita sabedoria, que foi o homem mais rico que já existiu.
Então Deus escreveu uma nova história para a vida de Davi, através de Salomão. Deus deu uma nova oportunidade para ele fazer as coisas diferentes, mas houve episódios com os filhos de Davi. Se você ler mais à frente, você vai ver que a espada não se apartou da casa dele. Você vai ver que ele sofreu muitas amarguras com os filhos dele. Então a consequência daquele pecado que foi em oculto, aquele pecado que ele achou que estava sendo escondido, a consequência daquilo que ele fez chegou para ele. Deus fez algo novo na vida de Salomão. Deus deu sucessão a Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus? Mas a consequência do pecado ele viveu. Deus não o livrou, não poupou ele da consequência do pecado dele. Então, onde eu quero chegar com essa história? Quando eu estava lendo, Deus ele ministrou muito forte no meu coração isso. Deus perdoa o seu pecado, mas ele não te livra da consequência dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Seja um pecado contra Deus ou contra o seu próximo, a consequência dele vai chegar. Tudo que fizermos, nós vamos colher. Então, que a gente possa ter essa consciência, porque existem coisas que a gente faz consciente. Você sabe que é errado, você sabe que não pode, e você faz consciente, sabendo que não. E faz, e às vezes faz escondido, achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Davi não contou para mais ninguém aquilo que ele havia feito, tudo em oculto, mas Deus viu e enviou o profeta e ainda falou o nome do homem que ele mandou matar. Ou seja, Deus viu tudo que ele estava fazendo. Deus vê tudo que nós estamos fazendo. Em oculto, no escondido, Deus vê, Deus conhece o oculto do nosso coração, a malícia, a maldade, a bondade, tudo que existe aqui dentro. Deus conhece tudo. Então não adianta a gente fazer as coisas achando que vai fugir de Deus, que vai correr de Deus, que vai enganar a Deus. Não adianta. Deus não é enganado, de Deus não se zomba. Deus sabe de todas as coisas. Então que a gente possa ter essa ciência de, peraí, eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes. Eu preciso tomar cuidado com o que eu faço contra Deus, contra o meu próximo, porque, obviamente, tudo que eu plantar eu vou colher. Então, se eu fiz algo contra o meu próximo, eu posso ter certeza que eu vou colher aquilo ali. Que a consequência daquilo Deus não me livra. Mas eu me arrependi, eu pedi perdão para a pessoa, eu pedi perdão a Deus, eu me arrependi. Glória a Deus, a pessoa te perdoou ou não, você pediu perdão. Deus com certeza perdoa. Se nós se arrependermos verdadeiramente, Ele é perdoador, misericordioso, Ele nos perdoa. Ele pode mudar a nossa história, dar um novo rumo. Mas saiba que todas as decisões que você tomar, haverão consequências. Mas não é por isso que Deus não pode reescrever uma nova história, como fez com Salomão. Fez algo novo na vida de Salomão, no reinado dele. Deus pode escrever uma nova história. Deus pode fazer algo novo na nossa vida. A partir do nosso arrependimento, Ele pode escrever uma nova história. Por quê? Porque a gente começa a plantar coisas boas, coisas novas, coisas diferentes. Uma hora a colheita daquilo vai chegar. Então que a gente venha plantar coisas boas, venha viver na obediência ao Senhor. Porque no tempo certo a gente vai colher frutos daquilo ali também. Deus vai dar uma nova história para nós. Mas lembre-se da consciência. Tudo que for fazer, tenha consciência. Se eu fizer isso, eu vou colher a consequência disso aqui. Isso que eu estou planejando fazer é bom? Se for bom, consequência, coisa boa, eu vou colher. Eu vou ter recompensa disso aqui. Agora, se for ruim, lembre-se. Deus não te poupará da consequência disso. Amém? Se você gostou desse vídeo, se essa palavra falou no seu coração, eu peço que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe também esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.